Está começando mais um podcast do Mind 21, essa comunidade de empresários que a gente tem como missão tornar donos de negócios e empresários. A gente está com uma galera de peso aqui em um mercado bilionário, que é o mercado da construção no nosso país. Mas o papo vai ser de gestão. E prazer, né? Meu nome é Márcio Tomé, eu sou fundador do Mind 21, junto com alguns outros sócios aí. E eu quero que vocês se apresentem aí, pode começar por aqui em linha. Fiquem à vontade aí, vocês são em casa e mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês também. Tá legal? Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Sou fundador da Mundestil, que é uma empresa especializada no sistema construtivo a seco, onde atuamos desde a engenharia, a produção de kits de aço para a construção de casas em light steel frame. O que é light steel frame? Light steel frame é um sistema construtivo que utiliza aço na sua estrutura, seu esqueleto, né? E aí com fechamento com placa cimentícia, sistema EIFS, e aí tem uma série de composições aí que a gente pode estar falando aqui no decorrer. Boa, show. Obrigado, Márcio, pelo convite. Estar aqui nesse podcast pesado aí, com pessoas que têm conhecimento no mercado imobiliário. Meu nome é Rafael, sou da Arte Empreendimentos. Nós iniciamos em Termos Gravatal. Hoje a nossa sede está em Braço Norte e atuamos também em Laguna. Então, nosso posicionamento dos nossos empreendimentos é de alto padrão e luxo. É isso que nos move e o que nós estamos realizando hoje no mercado dessa região do Vale. Muito bom, cara. Obrigado pela presença aí. Fala, turma. Ricardo Matheus aqui. Primeiro, obrigado aí, Marcinho, pelo convite. Sempre uma honra aí bater um papo com essas feras aqui. Acho que a gente tem a oportunidade aqui de trocar figurinhas para todo mundo se adiantar, todo mundo andar para frente. Eu acho que a vida é o eterno aprender e sempre quando a gente divide algum pouco de conhecimento, a gente acaba aprendendo muito. Meu nome é Ricardo Matheus, como mencionado, eu fundei uma empresa chamada Brasil ao Cubo. Ela atua em duas verticais. Ela é uma construtora que tem uma fábrica, né? Então, a gente tem uma vertical de obras industriais pesadas, de alta complexidade de engenharia. Então, a gente está falando de fazer fábricas aí para Arauco, Suzano, Gerdau, Ambev, e também uma outra vertical que diz respeito à nossa fábrica. E aí a gente está falando de construção modular, aí com a implantação do Lean Manufacturing, a gente também agora começa a entrar no mercado de incorporação. Boa, cara. Então, pra gente começar, eu quero soltar a primeira pergunta aí pra vocês, né, cara? São modelos diferentes. Pra mim, assim, o modelo mais comum é o tijolo, que é o do Rafa, botar tijolo, cimento e os processos normais ali, os dois aqui são um pouco diferentes. Mas eu quero que vocês respondam pra mim, cara, nos próximos 10 anos, assim, por que o modelo construtivo de vocês é o melhor? É o melhor no sentido de, cara, pro país, pra economia, por N motivos, e a gente vai entrar um pouco nesse papo aí. E daqui a pouco a gente vai entrar na parte de gestão de tudo isso, mas eu quero começar entendendo o modelo de negócio de cada um. Eu posso exemplificar do ponto de vista da Brasil Cuba, a gente enxerga que realmente a gente não tem que polarizar isso, né? Não é nós contra eles, né? Não existe uma construção que de fato performa melhor. Eventualmente, em algumas fases, a construção modular pode performar melhor, entretanto, o light steel frame se encaixa muito bem para outras, e também o modelo convencional de construção se encaixa muito bem para outros modelos de obra. Inclusive, a própria Brasil Cuba faz obras com construção convencional, né? Então, o que a Brasil Cubo faz, por essência, na fábrica, e a gente está falando da vertical de construção modular, é tentar levar o máximo da obra para dentro de uma fábrica, porque quando tu tens processos mais bem elaborados, tu tens ali um caminho a percorrer menos técnico do ponto de vista de execução, que demanda uma mão de obra também um pouco menos técnica. Então, com a escassez de mão de obra, talvez aí no médio prazo, e a gente está falando de 10 anos para frente, vai ser interessante se construir dessa maneira cada vez mais, muito por conta da escassez também de mão de obra na construção civil. Então é por isso que eu enxergo realmente um potencial do médio e longo prazo para a própria Brasil ao Cubo e nosso modelo construtivo. Eu acho que esse modelo tradicional que existe já no mercado, que nasceu a construção civil, o maior desafio é o comercial. É a nossa transição comercial das pessoas ter esse entendimento que esse modelo já é um modelo que tem mais eficiência. Então isso para ti é a grande vantagem, é a parte comercial. Acaba sendo uma vantagem para ti, para o teu modelo construtivo. Na verdade, hoje é uma vantagem porque as pessoas ainda estão numa fase de transição de conhecer esse modelo construtivo que ele tem mais eficiência. Então, comercialmente, é natural que isso vai acontecer. E as consultoras já estão gritando por essa transição, por essa mudança.
que não é só da parte das construtoras, mas também da mentalidade das pessoas que utilizam isso. E eu acredito que nos próximos anos, realmente, o modelo tradicional não tem como ser sustentável, porque a mão de obra cada vez está mais inviável, está mais escassa e está mais difícil. Então, não é o nosso modelo atual, mas é o nosso modelo do futuro próximo que é o nosso desejo de avançar cada vez mais. Rafa, mas hoje em percentual, o modelo de alvenaria tradicional, ele representa o que hoje no país? A gente está falando de construção industrializada, nem 1% hoje da construção civil brasileira. Não chega a 1%, principalmente no segmento de obras para incorporação. Então, realmente... Então, 10% já estava... Não é que a construção convencional, de fato, ela vai acabar. Isso não existe. Ela vai perpetuar, e eu estou falando mais de 50 a 100 anos. Agora, vai ter um equilíbrio, de fato, entre alguns modelos construtivos um pouco mais industrializados, que talvez possa ter uma sinergia com as novas incorporações aí do futuro. O Rafael falou algo que faz muito sentido, que a gente está vivendo hoje uma transição do mercado da construção civil. Isso é fato. A gente vive o que muitos chamam de revolução da construção civil brasileira. E isso não é necessariamente somente a construção modular, steel frame, drywall. De fato, eu volto lá em 2011, quando a gente decidiu empreender, investir nessa área, algumas coisas assim alguns dados, dos poucos dados que eu analisei na época, né, foi que 90% das construções nos Estados Unidos já utilizavam métodos construtivos já industrializados. Numa pesquisa empírica ali, eu observei que a média de idade do pedreiro, do construtor da construção civil ali, era de 50 anos de idade. Então, outro dado, eu vi que grandes empresas como LP, como ETEX, empresas que hoje são nossos fornecedores, estavam investindo milhões em plantas para comprar a produção desses materiais no Brasil. Então, eu entendi ali que ali seria um caminho sem volta, né? Então, eu digo que os primeiros clientes que nós atendemos aí em 2011 foram os clientes que vieram pelo amor à construção industrializada. Clientes ali que tinham uma tendência à inovação. Hoje o mercado desenvolveu muito, então a Caixa Econômica já financia casas em light steel frame. As construtoras cada vez mais estão buscando o drywall para dividir seus apartamentos, porque não tem mais mão de obra. Então eu digo que os primeiros, até 2011 a 2020 ali talvez, vinham mais os clientes adeptos à inovação, os clientes que vinham pelo amor. Hoje eu vejo cada vez mais que está vindo o cliente pela dor. Então a construtora não é que ela quer o drywall, que ela é apaixonada pelo drywall, que ela é apaixonada pelo steel frame. É que ela entende que se ela não investir na industrialização, ela não vai mais conseguir entregar suas obras. A tese é muito voltada por conta da mão de obra mesmo, né? Pelo que eu vejo aqui. A gente... acaba atrapalhando no médio e longo prazo. A gente constrói da mesma forma há mais de 100 anos, empilhando tijolo. Então, teve pouca inovação na construção civil. Tudo mudou nos últimos 100 anos. A construção civil é um dos setores da economia mais ultrapassado. Então, a gente vê o agro, aí se desenvolveu muito nos últimos 15, 20 anos. Então, durante muito tempo, a construção civil ela absorvia aquela mão de obra que veio do agro, que agora está acabando também. O pessoal que veio da roça, muitas vezes para as cidades, para grandes centros, que acabavam entrando na construção civil, essa safra agora de mão de obra está acabando, né? Então, só finalizando aqui, então, eu digo que não é que o steel frame é a revolução, não é que a construção modular. Eu acho que aos poucos a alvenaria vai ser substituída ou por drywall ou por sistemas de painel, de outros painéis também. Então, assim, hoje existe um novo momento da construção civil, o mercado está se ajustando com novos métodos construtivos. Boa, legal. Legal, gente. Entendi então um pouco do formato. Eu quero entender agora de você, assim, cara, pra gente conectar com o mercado da construção e com os outros empresários que estão assistindo a gente aqui também, né, cara? A parte de gestão de vocês, assim, cara, onde é que vocês entendem que precisa olhar e o que vocês três olham diariamente, assim, né? Pô, tem várias áreas dentro de gestão de pessoas, finanças, mas onde é que cada um de vocês olham hoje, dentro da empresa de vocês, e o que o empresário precisa mais se atentar no modelo de negócio dele, tanto na construção civil, vocês podem trazer isso, né, que muda, a gente foi falar num outro assunto aqui de marketplace, cara, era a parte de tributação que mudava o jogo. No de vocês, eu gostaria de saber o que muda o jogo, sabe? Para onde é que o cara mais precisa olhar e gestão no modo geral depois também. Bom, eu posso comentar aqui, daqui a pouco o pessoal pode complementar também. Mas, na minha visão, a questão que a gente precisa aflorar do ponto de vista de gestão, o foco vai estar sempre voltado para os melhores controles.
Hoje, uma incorporadora em si, ela não necessariamente tem concorrentes diretos, por exemplo, até mesmo da cidade dela. Eu vejo que as incorporadoras em si, elas concorrem com elas mesmas. Porque o tamanho de mercado é tão grande a ser explorado, a gente está falando de mercado de bilhões anual, que se os controles foram mais bem elaborados, e aí eu estou falando de controles de custo, ter uma gestão mais aflorada, ter um endomarketing muito bem mais evoluído ali, ao ponto de trazer um engajamento para o teu time, se tu melhor performar nessas áreas, com certeza a tua gestão vai trazer uma performance que vai sustentar o teu crescimento e às vezes não precisa nem olhar para o concorrente do lado, entendeu? Então a importância disso faz muito sentido, principalmente no setor de incorporações aí. Eu acredito que o processo da construção industrializada, a gestão, ela é mais fácil. Como nós nascemos de um processo construtivo mais amador, mais simples, e nós estamos fazendo essa transição. Nós estamos trazendo agora para dentro da construtora o processo de gestão industrializada para o método tradicional, que eu acredito que é mais desafiador, porque existe mais controles, e esses controles são um pouco mais complexos. Mas para nós, a partir que nós decidimos colocar gestão da empresa, que eu vim de uma empresa familiar, que era do meu pai, e eu estou dando continuação, tudo está sendo cada vez mais, se tornando um pouco mais eficiente. E quando a gente procura com essa eficiência, a gente vê que dá para industrializar e sair desse método tradicional e ir para a industrialização, que faz toda a diferença, que o controle é muito mais fácil. Acreditamos que é mais fácil, porque dentro do método BIM, dentro do Lean Construction também, tudo facilita e ajuda a ter uma gestão mais eficiente, que o método tradicional esse é desafiador para nós lá na consultora. A gente está nessa fase, mas estamos muito felizes com o resultado da gestão cada vez mais, com mais eficiência, tem trazido resultado. Já atualizou muito questão de software para acompanhar isso, mas ainda assim existe uma margem de erro provavelmente maior do que o modelo construtivo exatamente, lá, né? Exatamente. Sobre a gente estava... Esse podcast é mais para empreendedores, então vamos falar para todas as áreas, né? Então, do ponto de vista de quais são as maiores dores, o que resolver no dia a dia, quais são os indicadores que a gente mais precisa olhar. A gente estava até numa discussão aqui, brincando, antes da gravação, aqui falando sobre aquela brincadeira sobre CEO, empreendedor, executivo, o que cada um faz, né? Então, ponto de vista, às vezes, que eu vejo que é o meu caso, que nasci ali empreendedor, que gosta de desenvolver e viajar, ir para feira, e a mente o tempo todo borbulhando em cima de ideias. Tem uma frase de coparticipação aí com o Ricardo, que é: o visionário incompetente é um perigo, né? Visionário, e de fato, isso é uma brincadeira, porque a gente tem uma visão, muitas vezes, de querer fazer as coisas, só que no final do dia, a gente constrói uma empresa, e aí chega um momento que a gente precisa deixar de ser empreendedor e ser um gestor desse negócio. Então, algumas coisas que a gente, às vezes, não olhava, às vezes, a gente acaba tendo que olhar. Então, área tributária, agora, eu acho que é uma das áreas que a gente mais deve se atentar, porque é ali que está um dos maiores custos da empresa. Então, e o mercado de desenvolvimento, como é o mercado de construção seca, o mercado do steel frame, que é um mercado que vem crescendo, a gente cada vez mais... Quem faz o preço de venda é o mercado, né? Então, cada vez mais a estratégia está dentro de casa, né? Acho que até construtora também, acho que tem muito disso, né? Porque a estratégia tem que estar dentro de casa, porque o mercado quem faz é o teu concorrente, é o cliente, enfim. Então, cada um acho que tem seus indicadores a ser olhado. Acho que cada vez mais olhar para a eficiência do negócio, acho que é isso. Essa linha de raciocínio eu gosto bastante. A gente fala bastante nas mesas no Mind lá, que é o modelo de negócio claro. Porque o modelo de negócio claro, a gente consegue trazer mais eficiência, e no fim do dia, essa é a eficiência que nos dá margem para poder crescer. Então, às vezes, a gente fica criando várias coisas, deixando nosso modelo cada vez mais complexo, e no fim do dia isso não traz tanta eficiência para o modelo. Entender quem a gente serve, né? Eu tenho comigo uma questão muito clara, que muitas vezes a gente busca inovar e aí trazer uma melhor gestão no produto ou serviço, e na verdade, a melhor inovação que tu pode trazer para o teu negócio é uma inovação no modelo de negócio. Tu pegar o próprio Business Model Canvas lá e tu pegar ali proposta de valor, ou como tu se relaciona com o cliente, ou estrutura de custo, canais de venda, cada quadradinho daquele ali há espaço para uma melhoria contínua, para te ter uma melhor gestão aflorada, que às vezes na estrutura de custo tua,
bem desenvolvida, tu vai trazer uma puta de uma inovação para o teu mercado, porque tu vai estar mais barato do que tua concorrência, e no final do dia tu vai ter uma produtividade maior. E comentando, fazendo um gancho sobre produtividade, eu sempre tive aquela questão, eu e o Valcir, a gente começa lá cerca de 2010, lá, olhando um pouco para aquela questão das obras industrializadas, a gente tinha a figura do trabalhador norte-americano sendo 4, 5 vezes mais produtivo do que a figura de um trabalhador brasileiro. E naquele momento eu não entendia muito bem, mas se olhar para trás hoje e enxergar o porquê que de fato eles são mais produtivos, e aí eles não são Robocop, eles não são Superman, tem 2 membros, né, superiores e inferiores, eles atendem, assim como um trabalhador da construção civil brasileira atende. A questão é que o método construtivo o torna mais produtivo. E quando tu coloca no meio disso a tecnologia, e aí tecnologia construtiva, muitas vezes, essa tecnologia faz com que ele seja, no final do dia, 4 vezes mais produtivo. E ser 4 vezes mais produtivo, aí, de fato, tu tem uma geração de riqueza maior. Então, a geração de valor acontece a partir do momento que, com menos esforço, tu promove mais resultado no final do dia, tanto serviço como produto. Então, essa palavra tecnologia no meio do caminho é o que faz um trabalhador da construção civil norte-americana ser 4, 5 vezes mais produtivo. E é um pouco do que a gente busca fazer aqui com os métodos de construção modular, steel frame, enfim, para cada vez mais ser produtivo, para diluir esses custos cada vez mais e pegar lá no quadradinho da estrutura de custo do Business Model Canvas, tu conseguir tirar valor daquilo e ter uma melhor performance na tua gestão. Pô, e assim, ó, vamos falar de construção, né, cara? Nem todo mundo faz dinheiro com construção. Tem um monte de gente que quebra e faz cagada e erra, né, cara? O que vocês entendem? Onde é que o cara erra na gestão do negócio desse? Às vezes tem cara muito grande, o cara tem várias construções, o cara quebrou. O cara viu, tinha vários cases. Na nossa cidade a gente tem case. O cara cresceu, quebrou, cara. Cara, um volume financeiro absurdo e tal. Onde é que ele errou na visão de vocês? Porque eu sempre vou olhar pra gestão, alguma coisa aqui no meio do caminho aconteceu, né? Aonde o empresário mais erra quando vai olhar pra construção civil? Na gestão. Pro cara quebrar, às vezes. Isso falando de incorporação, daí talvez, né? Que é o... cara, no mercado geral, acho que até no teu tu pode complementar, mas talvez muito mais dos dois lá. Onde é que o cara erra? É números, é pessoas, enfim. É a visão de vocês. Eu acompanho o mercado imobiliário desde que me conheço por gente, a minha família são de construtores, então eu sempre digo, final do ano o assunto é construção, é incorporação, e essa é a minha paixão. E eu vejo muitas construtoras, incorporadoras, porque às vezes não ter sucesso, não ter uma boa gestão, em razão de não conhecer bem o negócio. Tu tem que ter o domínio do que tu faz, como tu gerencia isso. Porque a construção civil, ela tem volumes expressivos de venda, de volume. Então é muito fácil tu se perder no meio do caminho. Pode ter muita emoção, não ter o controle, não ter a gestão. Eu acho que a maior chave da construção civil é a gestão. Porque tu faz um produto, tu vende, tu realiza, mas não tem a gestão e não tem a conhecimento do mercado, não tem conhecimento do produto, não tem conhecimento como tu te relaciona com as vendas, com os negócios. Eu acho que isso faz toda a diferença. Pô, e até assim, conhecendo os três, né, cara, eu vejo quando vocês colocam a mão na massa no sentido de até aprender sobre o modelo, né? E a gente vê um monte de empresário, às vezes, pequeno, cara, que não estão nem próximo do volume financeiro que vocês executam hoje, e o cara diz, não, eu vou contratar todo mundo, eu vou treinando, delegando, e o cara não entende bem no modelo porque ele nunca botou a mão na massa de verdade. O que vocês pensam sobre isso? Qual é a visão de vocês sobre? A minha visão... Vamos contratar, vamos montar o CEO, olha lá, o CEO, o CFO, o CMO e... A minha visão é que muitas vezes esse empreendedor ele tem a visão, mas de fato não tem a competência. E é isso, a competência que eu falo, não é só a visão, vou fazer um empreendimento em determinada cidade, litoral, porque tá todo mundo fazendo e vou vender. Eu contrato um monte de cara bom, mas eu não sei muito bem como é que funciona. Eu preciso saber entregar esse produto com eficiência no final do dia, né? É que o ciclo de uma incorporação, às vezes ele dura 36, 48 meses, e na metade deste caminho tem várias variáveis que eventualmente tu não tá percebendo ali. E aí, se tu pegar, né, do primeiro momento, teve um
um ganho ali com as vendas e do ponto de vista tu não ter um centro de custo bem aflorado para aquela obra, separado, inclusive, do teu corporativo, sabendo que aquela estrutura daquele edifício ele tem que ter uma margem que contribui para pagar a tua gestão corporativa, às vezes até uma gestão de vendas que tem que sair daquilo ali, às vezes tu esquece isso no meio do caminho, ou o ciclo de 36, 48 meses para uma incorporação convencional faz com que os materiais oscilem de preço, e isso pode gerar uma questão bem perturbadora do ponto de vista da gestão desse controle, entendeu? Então, são várias, tem N variáveis, né? A gente podia destacar outras, mas, de fato, pelo fato de o ciclo ser muito extenso, talvez tenha isso. O que a Brasil ao Cubo está buscando fazer? Diminuir esse risco do ponto de vista de se alongar demais no empreendimento. Então, quando tu traz um ciclo de 48 meses para 12 meses desse ciclo, então tua amostragem de risco fica menor. Agora, tem que ter um equilíbrio, porque as vendas têm que ser favoráveis o suficiente para que, por exemplo, os compradores, ao longo daquela obra, eles vão pagando a entrada. Consigam pagar. Uhum. Então, este equilíbrio, aí já tem que pensar em funding. Então, tem custo financeiro no meio disso, porque às vezes tu não bota o dinheiro no tempo de tu estar alocando um valor ali que podia estar, por exemplo, investido num CDB, no CDI, e aí tu não consegue mensurar isso, e assim, uma coisa é às vezes quando tu tens até investido, outra coisa é quando tu tens que buscar esse funding para bancar essa obra. Então, essa oscilação de juros pode trazer esses sonhos não interessantes aí para o empreendedor da incorporação. Perfeito, acho que foi bem pontuado, e o nosso modelo de negócio é um modelo que ele dá resultado. Mas é que nós dividimos em 3 pilares, entre investidor, construtor e incorporador. E o nosso modelo de negócio lá na Arte Empreendimentos, o nosso projeto ele demora 2 anos para ser concebido, e mais geralmente de 3 a 4 anos. Então é um processo muito longo. E esse processo muito longo, realmente, igual o Deus falou, é complicado isso, porque já teve situações de aumentar de 15%, 20%, como a gente passou na pandemia. E aí, como é que vai se manter uma operação dessa, um empreendimento desse, que ele tem uma rentabilidade projetada? Aí é o nosso modelo de negócio, cada um tem o seu modelo, mas nosso modelo de negócio, nós não vendemos todas as unidades. Porque aí nós, no meio, durante o percurso, a gente corrige a rota, corrige os valores, a gente controla a valorização para quem compra e também para garantir o sucesso do empreendimento. Então, o empreendimento que vem de lá há 4 anos, então a gente faz o fatiado, faz 33, 33, 33. Então, dividindo, minimiza o risco da operação. Perfeito. De ter um prejuízo. Se aumentou muito, o último apartamento vai vender ele o dobro do preço para pagar as contas e sobrar mais. Porque, de fato, realmente, um período tão extenso vai subir, aquela margem. Hoje nós trabalhamos com 5%, os nossos orçamentos estão mais próximos dentro do nosso modelo de controle, mas já chegou de 15%, 18%, sabe que talvez foi mal calculado, mal dimensionado. 5% do que, Rafa? O que é 5% tá falando? De orçamento, a diferença. Oscilação prevista. Oscilação prevista. Tá, entendi. Entre o previsto e o realizado. Que é pouco ainda, para um prédio em período de 3, 4 anos Mas nós temos se dedicado muito para antecipar e realizar o orçamento mais fechado, que já é um modelo que já é existente já num período mais curto e com mais previsibilidade. Essa previsibilidade orçamentária talvez seja um ponto interessante para a construção industrializada, porque de fato tu consegue ter ali na árvore do teu produto, por exemplo, na construção modular, tu tens códigos para cada frame, para cada placa, e isso com uma precificação, tu consegue no final do dia ter custos muito mais minuciosos previstos do que eventualmente talvez numa construção convencional. Talvez aí tenha um ganho interessante para a construção industrializada. A previsibilidade orçamentária, a gente está falando de uma industrialização por completo, né? A gente está falando desde o frame ser cortado até colocar em cima de uma carreta, transportar e depois só instalar. Então isso te gera aí uma previsibilidade orçamentária que talvez possa diminuir o risco também numa amostragem sendo menor, né, do tempo. Perfeito. Eu fico bem confuso, eu começo a construir esse mês, inclusive, assim, né? Então, cara, eu fico muito confuso porque, por exemplo, eu vou pro teu modelo, eu não consigo personalizar. Eu vou para cá, demora muito. Eu vou para cá, é rápido, mas é mais caro. Sei lá, o preço é mais... Então tem muita complexidade, eu vejo no mercado de vocês no geral, assim, no mercado da construção civil, de trazer consciência para o mercado. De deixar mais simples essa explicação sobre o produto em si.
né? E muitas vezes o do Rafa acontece muito mais, né, cara? Pô, vende um papel, né? Pô, é muito louco, vende um projeto no papel, né, cara? Isso é verdade, né? Às vezes até acaba tendo essa, não sei se é falsa sensação ou não, pessoa, não, eu vou começar a incorporar, porque eu uso dinheiro dos outros, faço, e depois eu vou... Mas não sei se é bem assim ou não, né? Não sei como é que é a visão de vocês sobre isso, essa complexidade de explicar ou não. É porque, cara, o Brasil funciona assim, é muito cultural... No nosso caso, a gente fez um levantamento tempos atrás aí para entender quais eram nossos cases de sucesso, as obras que iniciaram, tiveram um meio e finalizaram melhor, assim, uma boa experiência para todos os envolvidos, né? E o que a gente entendeu é que as obras que tinham um bom gerenciador eram as obras que performavam melhor. E aí, a gente tende a falar muito sobre aquilo que a gente vende, sobre o produto, né? Só que eu digo que o steel frame, aquilo que eu forneço, ou outras tecnologias talvez, vão fornecer ali talvez 35%, 40% do que vai numa obra. Então, muitas vezes, se o meu cliente ele não está bem assessorado, eu entrego uma boa solução, porque realmente eu consigo entregar hoje para o meu cliente, ele me manda o projeto arquitetônico, e eu consigo mandar para ele projeto estrutural, kit aço, todos os investimentos, e dar garantia exatamente do valor que ele vai gastar nessa obra. Só que muitas vezes, se o cliente se ele não estiver bem assessorado por um gerenciador, o cliente não vai conseguir ter essa... Ele não entende mesmo, ele fica confuso, né? Ele fica confuso e ele tende a cair em pegadinhas do mercado, que acontece muito isso hoje, né? Então, muitas vezes, tudo que a gente vai fazer hoje, quero ver como é que tá a minha saúde. Eu contrato vou lá, faço uma consulta, vou lá buscar um bom médico. Eu preciso entender como está a área financeira, tributária da minha empresa. Eu vou buscar lá um especialista ali na área tributária, um advogado lá um contador especialista nessa área. Aí o cliente muitas vezes vai fazer uma casa e ele mesmo quer fazer a casa. Então, eu falo muito hoje que a gente precisa ser apaixonado pelo que a gente faz, a gente é apaixonado por steel frame, mas a gente não romantiza isso. Não dá para mim romantizar e falar, aquilo que eu vendo, o drywall que eu vendo, o steel frame que eu vendo, ele resolve todos os problemas. Se não tiver alguém lá para gerenciar, para acompanhar e para ver se aquilo que está no projeto realmente está sendo executado, porque no final do dia tu vai precisar, não é só material, tu vai precisar compatibilizar lá várias disciplinas. Então o cliente ele continua tendo a necessidade de ter lá um encanador, um eletricista, e gerenciar essa turma. Se não for alguém da área, um engenheiro lá, um gerenciador, um engenheiro, um arquiteto, enfim, especialista nessa área, esse cara vai levar balão. Então ele precisa estar bem assessorado. Quem vai construir uma casa hoje precisa estar bem assessorado para que tenha uma boa experiência. Boa. E vocês? Que é algo mais cultural isso? Como é que vocês pensam em fazer lá na empresa de vocês para deixar isso mais simples, esse entendimento mais simples para o consumidor? No caso da Brasil ao Cubo, a gente tem a fábrica da construção modular, são postos de trabalho que eles caminham posto a posto, e cada posto daquele ele começa a agregar valor dentro da fábrica. Então, a mão de obra nossa ela é uma mão de obra direta dentro da fábrica. Então, tanto o encanador, quanto o eletricista, como o gesseiro, o pintor, são responsáveis da Brasil ao Cubo que lá estão. Depois, a gente só faz a montagem. Então, a gente começa a ter uma certa facilidade nesta gestão, porque está dentro de uma fábrica, que está coberto, é mais ergonômico, por exemplo. Tem processos muito mais elaborados, porque a gente está trazendo grande parte da obra para dentro de uma fábrica, que deixa lá seus 10% para a parte de montagem. Então, quando tu joga 90% para dentro de uma fábrica, fica mais simples fazer essa gestão. Então, por isso que o foco da Brasil ao Cubo, industrialização, a gente chama realmente algo que tu consiga, da mesma maneira que as linhas de montagem que já existem aí há muito tempo, está falando de linhas automobilísticas, a linha pesada de ônibus, por exemplo, que são linhas que já existem há 100 anos, eles transformaram aquilo em manufatura. Então, em tese, não é o Lean Construction, é o Lean Manufacturing mesmo. Então, é transformar a construção civil em manufatura. Esse é o foco da Brasil ao Cubo. Então, por isso que a gente enxerga que é um grande potencial aí de ter uma melhor gestão no médio e longo prazo. Legal, cara. Vamos lá, tu não pode escolher o teu modelo, tu não pode escolher o teu. Qual modelo vocês migrariam? Tu escolheria qual dos dois? E por quê? Só para me entender. Vamos lá. Tem uma visão diferente do colega do lado agora. Eu ia para construção convencional que dá mais dinheiro, cara. Sempre a grama do vizinho dá mais, né? Sempre do vizinho dá mais. Do vizinho tá melhor, né? Tá mais verdinha. Como cliente? Não. Como empreendedor, como empresário. Que mercado... Tá. Entre vocês. Eu iria para cooperação também.
Pra incorporação Eu ia também. pra corporação também. Por ser mais comum, tem 99% do mercado, né? Vocês estão com 1% ainda. Na verdade, eu acho que a gente gosta de fazer o que a gente nasce para fazer, o nosso propósito. E o que me move também é desenvolvimento de produto. E desenvolver produto, para mim, a incorporação é algo que me move, porque os nossos prédios que a gente tem realizado são únicos. Não é? Então, se for ver cada empreendimento que a Arte tem realizado, ele é único. Mas desse único da incorporação, para fazer a construção, se fosse escolher um modelo, Rafael, qual é o modelo que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer um modelo híbrido, parcial. Eu gostaria de fazer concreto e a industrialização com drywall, com fechamento, fazer misto. Mas sair da parte cinza, que é a parte de contrapisos, argamassas, e iria somente concreto, drywall e vidro, que é uma parte executa, que é uma parte mais bruta, e a parte de acabamento, sim. Aí de industrialização, que daí não exige tanta mão de obra, consegue botar uma velocidade, que esse modelo já existe, né? Ele já existe nas grandes... Né? Através do Valcir, a gente esteve visitando uma consultora, que para mim é uma referência, nós vamos chegar lá, mas grande, e também existe o desafio comercial também dessa transição, porque esses modelos, se for colocar hoje a preço de mercado, ele não consegue realizar. Então, acredito que na nossa região estamos iniciando uma transição comercialmente em relação também ao valor de ponta lá no final, porque não adianta escolher o modelo melhor negócio, mas também não realizar comercialmente, a conta não fechar para comprar e não fechar para construir também. Então, Oi, olha só, a hora que a empresa começou a crescer, de cada um de vocês, assim, para onde vocês mais olharam no sentido, cara, eu fiz isso aqui e deu muito certo, eu fiz essa prática de gestão que mudou muito a minha empresa aqui. O que foi isso? Vocês lembram disso, assim? Cara, eu tenho isso... Pra trazer se puder trazer na prática, é bem importante pra quem tá assistindo. Cara, na prática eu fiz isso aqui, ó. Eu tenho isso muito claro, né? Primeiro, eu acho que a humildade empreendedora ela é fundamental no mundo dos negócios para que a gente possa performar. Eu fundei essa empresa, em determinado momento eu trouxe um sócio chamado Rodrigo Botan para trabalhar com a gente, e hoje ele é meu sócio, e ele, com a curva de aprendizado que ele tinha, do ponto de vista de já ter trabalhado em grandes outras construtoras, ele pluga no nosso negócio um modelo de departamentalização e vai criando os departamentos com o crescimento da empresa. E esta liderança dele, também a humildade de eu também, naquele momento, dizer que, cara, essa parte de gestão eu não entendo muito, então tu tens total autonomia para tomar decisões de acordo com o que você acha fundamental. Eu acho que foi parte importantíssima para todo esse desenvolvimento. Então, a humildade de saber que a gente não é bom em todas as áreas. Pô, isso é sensacional. Eu talvez tenha ali aguçado a parte de visão empreendedora, uma criatividade realmente que eu julgo que é muito interessante. Eu sou um cara muito criativo e curioso e gosto de estar inovando. Talvez eu seja um ser humano que me relacione bem com as pessoas, mas talvez na parte de gestão ali, talvez de departamento, suprimentos, a RH, financeiro, talvez eu não seja tão aflorado. Então, ter a humildade de entregar para pessoas que performam melhor do que tu foi fundamental para que a Brasil ao Cubo chegasse aí. A gente está falando de 2025 chegar a 1 bilhão em vendas, né? Então, a gente está falando de uma empresa realmente que performou muito bem desde 2016 até agora, por conta também dessa questão de saber que a gente não é bom em tudo, entendeu? E entregar para esses colaboradores. Isso é muito bom. A gente estava num summit do Mind e o Jacobelli, que é nosso conselheiro hoje, faz parte do nosso conselho, e ele falou, cara, terceirize as suas fraquezas. Isso tu vai gastar muita energia para executar algo que, cara, tem alguém do lado que pode te ajudar e no fim do dia ele vai executar muito melhor do que você. Então isso é muito importante. Às vezes o empresário, mas ninguém vai fazer melhor do que eu, ninguém vai fazer mais rápido que eu. Pô, e no fim do dia ele nunca consegue olhar a parte estratégica do negócio dele, onde é que de fato tá o gargalo, onde é que estão errando, porque ele quer fazer tudo achando que ele é o bambambam, ele é o bom. Pô, é baita visão, eu gosto dessa visão também. E no fim do dia, às vezes não é que tu não precisa aprender ou ter consciência, porque senão às vezes tu fica um idiota em algum assunto, né? Mas tu não precisa te aprofundar naquilo, até porque não é a tua área de potência, vai gastar muito mais dinheiro e muito mais tempo, sendo que não é a tua área de domínio. Excelente, eu gosto dessa visão aí. Vocês, eu acho... onde é que foi o momento e qual é a estratégia criada? No nosso caso, a gente começou lá em 2011, então a gente entendeu que o steel frame, a industrialização da construção civil seria o futuro, né? Eu até brinco hoje que as pessoas falam que steel frame é o futuro. Eu falo, não é o futuro, é o presente, porque eu tô desde 2011 falando que é o futuro.
Então, de fato, agora é o presente, né? Mas foi... Naquele momento, a gente queria participar do mercado. Então, assim, poxa, só que a gente vai ser o quê? Vai ser incorporador? Vai ser indústria? Vai ser um distribuidor? Como que eu participo desse mercado? E aí, no segundo momento, foi entender quem a gente servia. Eu acho que virou... A gente vinha com aqueles negócios bonitos, né? De falar, somos um ecossistema, resolvemos tudo pro cliente e tal. Em determinado momento, entendemos que nós estávamos nos tornando um ecossistema dentro de um aquário fechado. Então, a gente ajudava, teve um momento que a gente começou até a franquear, e a gente ajudava a desenvolver ali o gerenciador, o engenheiro lá na ponta, para que ele pudesse entregar lá uma melhor experiência para o cliente. Só que a gente viu que esse cara passava ali um ano, ele estava muito melhor do que a gente, porque ele se especializou naquela área. Então, poxa, peraí, então ao invés de eu tentar resolver algumas áreas, eu vou me associar a gente boa e competente, né? Então, acho que é isso, entender o seu lugar no ecossistema. E aí eu falo como indivíduo, mas também como empresa também, né? Qual é a vocação da minha empresa? Quem eu sirvo? Até pouco tempo atrás eu entendia que nós servíamos lá o consumidor final. Aí eu entendi, não sirvo o consumidor final. Hoje eu sirvo o arquiteto, sirvo o engenheiro, sirvo o incorporador. E esse cara atende o consumidor final. Então, eu falo muito de marca, isso ajuda até na comunicação. Porque a quem servimos ajuda a comunicar para a pessoa certa. Eu acabo atraindo o meu cliente ideal, como a gente fala. Se eu falo para todo mundo, eu tentar explicar o que é um ecossistema, o que eu faço, o cliente ele não vem, não chega, porque tá confuso. Isso do ponto de vista de marketing, a nossa camisa hoje que a gente tá usando, tem uma frase aqui que é vamos construir juntos. Que é isso, eu sei agora com quem eu comunico, então vamos construir juntos, e atrás dessa camisa está escrito lá, sua porta de entrada para o Light Steel Frame. Então hoje a gente busca lá um engenheiro, um arquiteto que ele entendeu que Steel Frame não é o futuro, Steel Frame é o presente, que ele quer ingressar nesse mercado, então a gente precisa ajudar ele a entregar a primeira obra, fazer a primeira obra, e a partir disso ele vai performar e vai andar sozinho. Então nosso papel hoje é só, tendo que a gente serve arquiteto e engenheiro, ajudar quem está querendo entrar no mercado, construir o trilho, e depois ele trilha e vai ficar muito bom nisso. É quase que um trabalho educacional mesmo, né, cara? De conscientizar, ensinar ele como funciona o mercado e aí distribuir essa ferramenta, porque é um processo, existe um manual para como executar isso, né? Então acaba sendo mais simples do que lá o Rafa, às vezes. Né? Mas boa, excelente, é modelo de negócio, a quem servimos. Isso ajuda muito comunicação, foi a grande virada, boa. Eu acredito que o nosso é uma soma de forças, né? É uma soma de situações que se nós estamos posicionados como únicos do que o produto que a gente faz. Então, desde o Aquaville, que nós realizamos o primeiro empreendimento do Brasil com água termomineral, nós já procuramos outros lugares, mas não existe. Então, ele é um produto único, né? Então, ele tem uma inspiração do Porto Madeiro, ele é um produto ícone, né, na nossa região, realmente por ser único. E através disso, nossa força do brand. Então, a gente começou a fortalecer a marca, nos posicionar e saber quem é o nosso público. E hoje, cada produto que nós desenvolvemos, a gente sabe para quem. Primeiro, nós pensamos no público, nosso público-alvo, aí sim é muito assertivo, porque a gente já sabe quem é o nosso público e desenvolvemos todo o ecossistema do empreendimento para aquele público. Então, é muito assertivo. Por exemplo, nós tivemos o lançamento agora do Laguna Palace, igual nós realizamos o fechamento, o projeto, desenvolvemos um projeto impressionante, vendemos mais de 40% em 2 dias. É algo inédito na nossa região, do valor expressivo das unidades do VGV realmente realizado. Então, a gente acredita que o brand, a força da marca está posicionado, está alinhado com as pessoas que vão, o público-alvo que vai comprar, a entrega também, nós realizamos, não vendemos para investidores, mas a gente vende para aquele cara, o cliente final, para aquele que vai utilizar, para aquele que visualiza morar no empreendimento, lá no empreendimento onde, por exemplo, Laguna Palace voltado para 40 mais, para um filho ou 2. Então, qual é o comportamento? Lá existe uma quadra
Quem tem um filho tem uma quadra poliesportiva, tem uma piscina fechada, uma piscina aberta, é algo, por exemplo, que não tinha em Laguna. E a gente foi muito assertivo, muito feliz, eu acho que com esse produto, então, porque estava alinhado com aquele público. Então, brand, alinhamento do público-alvo, entregar mais os nossos clientes também, a maior parte de recorrência, nós entregamos mais do que prometemos durante esse período, a gente procura surpreender que um dos valores nossos é o encantamento. Então, encantamento, excelência, enquanto as pessoas recebem a chave, é sempre mais do que foi prometido. Então, eu acredito que isso tem tracionado a nossa empresa, tem dado velocidade e tem sido, foi um sucesso Laguna Palace realmente desse trabalho que vem desenvolvendo de ciclos. Eu sempre falo que é importante a gente completar ciclos entre como tu promete e aquilo se cumpre, mas aquilo se cumpre do algo maior do que foi prometido. E quando completa esse ciclo, ela se torna uma roda maior e com mais força. Então, legal. Eu falo bastante que marketing, ele é aquisição, ele é aquele anúncio, ele é aquela parada feita para vender e eu tenho um indicador de quanto que eu tô adquirindo dessa estratégia de marketing. E brand é meio que esse intangível. É a experiência a mais, é aquilo que o cliente vai sentir, é aquilo que de fato quando ele... Cara, o que eu sou pra ti na fila do pão? Cara, tu é isso aqui. Ah, então eu tô comunicando certo. Isso é brand, é um grande diferencial. Eu vou dizer que isso é algo novo que a gente tem trabalhado, mas experimentamos isso, é algo incrível mesmo, porque é um trabalho formiguinha, é um trabalho que tu vai fazendo todos os dias, tanto da parte interna, do endomarketing, tanto interno quanto externo, mas a recompensa vem. Não é? Quem realmente trabalha de forma verdadeira, trabalha com a verdade, entrega mais do que promete, os frutos acontecem. Boa. Olha só, de bate pronto, assim, o que é margem bruta, o mercado de cada um de vocês, geral, assim, médio? O teu mercado, o que deixa de margem bruta esse mercado? Depende, tá falando que da obra, do ano, da empresa, isso aí pode mudar, oscilar. Mas do modelo de negócio em média, assim, né? A gente tem, às vezes, um mercado atacadista supermercado, a gente sabe que é 2% a 3%, isso deixa. Cara, em média, o mercado da incorporação vai te entregar 15% de resultado líquido lá na última linha. Líquido? Numa performance muito bem feita. Porque, olha, tem que ter uma gestão muito bem aflorada, mas depende do mercado que está trabalhando. Às vezes está trabalhando no mercado Minha Casa Minha Vida, ele é uma margem, talvez o alto padrão mas o modular só teu, a parte modular, para a gente separar aqui os modelos construtivos. O modular hoje... O foco nosso hoje é atender edifícios múltiplos andares para o mercado Minha Casa Minha Vida, que vão trazer margens próximas aí de 20%. Tá, o teu. A nossa já é um pouco mais baixa, a gente fala hoje em torno de 6%. Tá, aqui, Rafa. Eu sempre falo que a margem existe várias contas, qual é a conta que tu quer fazer? Mas o teu mercado tradicional porque, assim, de prédio, sabe? De alto padrão. Vamos fazer. Nós demoramos 2 anos para realizar um projeto, demoramos de 3 a 4 anos para realizar a obra e sempre tem um pós-obra que, então, é um processo muito longo. Então, nós vamos dividir isso por qual tempo? Qual a margem? Vamos diminuir, fazer em 1 ano, 2 ou 7 anos? Mas, em geral, a nossa margem é em torno de 30%. Pode oscilar um pouco mais, um pouco menos. Depende da operação, do tamanho, do produto. Entendi. Então, a gente falou que o dinheiro tá na incorporação? É, por isso que vocês escolheram lá, né? Por isso que vocês falaram pra ir pra lá, né? Aquela frase de vender pai e picareta, caiu por terra. Sempre é mais Na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pai e picareta. Mas a verdade, de fato, é essa, né? Vai depender, porque às vezes tu entrega na obra uma margem, mas tu tens uma margem de contribuição do corporativo, que no final do dia a tua empresa, ela tem que ter um resultado, e ela pode ser diluída em 1, 2 ou 3 anos, dependendo da incorporação. Então, cara, é bem... Não, região, né, de vocês muda muito, né, cara? Vai comprar um terreno Laguna aqui, muda totalmente o cálculo, enfim, mas é geral, só pra gente entender, assim, ter esse contexto. Boa, eu quero falar de indicadores, assim, pra gente ir pra reta final, cara. Quais são, talvez, os 3 principais indicadores que todo empresário ele precisa olhar, cara? Seja, talvez, diariamente, até assim, ou semanalmente, ele precisa ter atenção para isso aqui, cara. O primeiro é custo, o segundo é custo, o terceiro é custo, cara, mais ou menos nessa linha. Se não tiver a gestão de custos bem aflorada e aí centro de custos distintos, não necessariamente farinha do mesmo saco, e aí tu tem isso
descentralizado, para ter uma gestão à vista muito mais aflorada, é difícil no final do dia tu saber como que a tua empresa está indo, para onde que ela está indo, de que maneira, como e por quê. Então, para mim, custos é fundamental, e ter essa gestão de custos é fundamental na parte de controladoria. Eu vejo que é bom entender o tamanho da empresa. Então, talvez o faturamento que ela tem. Eu faço um comparativo com a aviação, que eu acho muito legal. Que depende, você tem um monomotor, esse monomotor ele vai viajar numa altura mais baixa, tem ali uma O cara pequenininho ele tem que olhar só se está vendendo, né? Exatamente, não adianta. Às vezes o cara com monomotor, uma empresa com faturamento baixo, quer criar ali uma dashboard e planilha e no final do dia esse cara só precisa vender. Esse avião só precisa voar e chegar até o próximo destino. Agora lá um Boeing lá, ele precisa ter já são 2 pilotos, você vai fazer lá uma viagem intercontinental, acho que são 3 pilotos, painel de controle maior. Então é bom entender, assim como na aviação pô, tem que ter indicador suficiente para o avião chegar no seu destino sem cair. A empresa talvez é da mesma forma, chegar até o objetivo sem quebrar. Eu acho que esses indicadores são os mais importantes, né? No final do dia tem que dar lucro, eu acho que é isso. Pô, boa. Pô, sensacional. A gente falou sobre isso numa mesa, tá? Aí eles falando assim, cara, inteligência artificial tal, qual é o melhor o que eu uso? Eu falei assim, cara, é o 80-20 pra tua empresa crescer agora? Tu não tem que deixar de olhar pra isso, porque já não é o futuro, é o presente. Mas, cara, às vezes tu vai bater cabeça, contratar alguém, porque ele falou que a maior margem tava botando pra isso, mas tava complexo porque eu não entendi e tal. Tá, isso aqui é 80-20 pra te crescer, pra o teu próximo passo agora pra fazer mais caixa e tal. Ou talvez tu botar uma pessoa, às vezes ela não vai dar mais resultado. Foi o que eu falei. A gente tinha a opção de automatizar uma construção de conversa com o cliente ou botar uma pessoa. Eu botei uma pessoa, aí essa pessoa em 2 meses ela vendeu 50 mil reais, pagou ela por quase 3 anos. E aí ela fez o A+, ela pôde fazer o A+, que seria a prospecção ativa, que talvez a ferramenta não faria. Ah, mas a ferramenta me dá mais escala. Sim, mas pro meu momento agora é isso. Então é muito entender o tamanho, sensacional essa visão. Eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Esses dias eu fiz um treinamento, aí voltei na empresa, parecia um maluco lá, falando de inteligência artificial. Mas por mais que eu me empolgue, eu também tenho que entender onde está o freio, né? Então, hoje a gente estava na reunião lá falando sobre marketing, e aí estava falando sobre indicadores, e eu disse, poxa, a gente não precisa ter ferramenta aqui para ter um indicador, porque aquele produto que a gente está com o estoque cheio, CAC, MQL e ROI. Aquele produto que está ali no estoque que a gente precisa vender, que chegou agora de uma importação que a gente fez, ele não está no anúncio. A gente não está anunciando o produto que a gente mais precisa vender. Então, assim, eu não preciso de indicador para saber aqui. Então, assim, antes de a gente ir lá criar a IA para vender lá, para entender, dashboard, não sei o que, cara, vamos subir o anúncio primeiro, depois a gente faz o restante. Então, tem coisa que é muito... que não precisa. Essa glamorização do empreendedorismo, a glamorização da inovação, isso é uma coisa preocupante, tem que tomar certos cuidados. Eu fico bravo com isso. Chega uma hora que essa glamorização, ela às vezes tira o foco da gestão que de fato precisa ser feito, ao ponto de deixar estocado, às vezes um produto que tu poderia estar olhando para fazer um melhor anúncio, e às vezes tu tá olhando só para uma inovação daqui 2, 3 dias e esquece de olhar para o próximo dia. E eu não estou falando dos outros, eu tô falando de... Eu também cometi alguns erros agora, inclusive ano passado, que a gente precisa olhar para dentro do nosso nariz aqui, enxergar os erros e onde que a gente pode melhorar. E mesmo empreendendo aí mais de 10 anos, a gente comete esses erros também. Então é importante, porque às vezes foco é dizer não para coisas boas. E a inteligência artificial, de fato, é uma coisa boa. Mas, cara, o teu foco, de fato, nesse primeiro momento, ele tem que passar por uma IA. Por que tu não pode olhar lá o teu próximo dia, ao invés de fazer 2, 3 dias para frente? Então é um pouco disso, essa glamorização da inovação. Aí ela veio para potencializar aquilo que já existe. Boa. Mas não existe nada, quer colocar IA pra quê? A gente tem um mentor nosso de IA, que é o Wagner Campos, ele fala assim, cara, a IA ela só atrapalha empresário que não entende nada de negócio. Porra, isso é sensacional, porque no fim do dia o cara não entende nada de negócio, ele quer botar IA pra tudo. Mas, porra, no modelo nem funciona direito. Então, cara, a hora que o modelo funcionar, a IA vem pra potencializar, ó, IA, agora tu faz isso aqui. Esse modelo já tá testado, ele é eficiente, agora tu só faz. Não, eu boto IA, mano, tá, o que ela tem que fazer? Não, sei lá, vamos testar ela aqui. Porra. Cara, a verdade é aquela máxima do Peter Drucker, ela tem que sempre prevalecer, cara. Não há nada tão inútil do que fazer com excelência o que não precisava ter sido feito, cara. Não há nada tão inútil do que fazer com excelência o que não precisava ter sido feito. É fundamental na tomada de decisão. Inclusive, tem que entender se de fato o time está correto, às vezes, para eu colocar 20%, 30% do dia dos colaboradores olhando para uma IA, onde de fato o nosso foco teria que estar voltado, talvez, para uma entrega de um produto com maior qualidade. Entendeu? Essa é a questão.
KPI lá, o que tu olha lá de indicador? Nós temos um conjunto de indicadores que hoje foi até pauta de reunião, hoje lá. A reunião foi aquelas reuniões que não são as mais agradáveis, mas são as necessárias. Porque os indicadores nós colocamos e chega um ponto que a empresa fica estagnada só. Então, hoje foi um ponto de flexão lá, assim, não, nós temos uma dinâmica lá que cada vez que bate o indicador, bate palma, assim, só batendo palma que esse negócio não vai dar dando certo. Tá todo verdinho aqui, que é sinal que tem alguma coisa que tá errado. Então, foi a nossa decisão de rever todos os indicadores, como você tem que estar revendo sempre. Mas falando de indicador, para mim, um é principal. Como o Matheus falou, para nós, a questão do custo é importante, o controle de custo, mas o mais importante na operação da arte é o lucro líquido. Por quê? Por que é o lucro líquido? Porque nós trabalhamos com o desenvolvimento de projetos, por exemplo, o Paris Residencial. O nosso orçamento de granito estava R$300 mil e agora vai ser 1.100.000. Estourou o custo. Mas e aí, Rafael, estourou o custo e o que tu vai fazer? Eu estou feliz. Por quê? Porque é algo que nós vamos entregar para os clientes que eles jamais imaginavam e eu ainda tenho um percentual de estoque que a minha margem de contribuição, de resultado, ela vai aumentar. Então, o indicador de custo é uma referência, mas a margem líquida é a nossa maior referência. Então, se tem um investimento que vai agregar valor, que vai trazer uma valorização para quem já comprou e para nós que temos estoque, faz muito sentido. Então, a gente procura sempre esse equilíbrio do custo projetado e também da margem líquida também, que vai dar lá no final da linha. Boa. Sensacional, cara. Então, assim, a gente tá indo pra reta final, né? Pô, passa rápido pra caramba. Eu quero fazer algumas perguntas um pouco mais pessoal de cada uma, assim, né? Algo pessoal de vocês. Mas, pô, vocês não tem nada agora. Esse é o cenário de vocês. Acabou o mercado. Vocês zeraram as contas, zeraram a empresa, cara. Qual é o bom conselho que vocês entregariam estando nesse cenário para os empresários que estão ouvindo a gente, assim? Cara, eu não tô na minha posição que eu tô hoje. Eu tô numa posição zerada. Qual é o bom conselho que vocês entregariam para esse empresário? Eu posso talvez trazer um conselho interessante que funcionou comigo lá atrás, embora o seu pedido foi não considerando que a gente estivesse nessa cadeira, mas lá atrás eu comecei muito entendendo que a educação transforma. E quando a gente entende isso, e de fato ela transformou a minha vida e também transformou de todas as pessoas que estão aqui, a vida é o eterno aprender. Então, existe possibilidades do aprendizado em cada tomada de decisão, em cada iniciativa que a gente faz, e continuar estudando, querendo se provocar para cada vez mais evoluir, é fundamental. E a gente quer saber para onde que um país vai, a gente precisa fazer a seguinte pergunta, né? Onde estão os professores? E eles que, de fato, vão fazer com que a gente evolua o suficiente para que a gente possa sentar aqui e bater um papo aí, empresários talvez com uma certa relevância, mas porque a educação que foi nos dada lá atrás, e bem como os nossos pais que ainda acreditaram que o futuro de um país está por meio da educação, eu acho que isso é fundamental. E a gente tem que levantar essa bandeira e todo empresário, empreendedor que quer se desenvolver, cara, começa botando lá a bunda no sofá, vai estudar pra caramba, e aí não necessariamente somente leitura, às vezes tem ali podcast que tu pode estar ouvindo, porque tu às vezes não gosta muito da leitura, o YouTube, um dos maiores professores do mundo é o próprio YouTube, então existem possibilidades agora, não há mais desculpa para realmente o aprendizado aflorar. Então, cara, a dica é, cai para dentro, vai estudar, que com certeza a educação transforma. Pô, isso é muito bom e faz parte da nossa cultura lá no Mais, tá? A gente tem Deus, família, maturidade, lifelong learning. Cara, Deus acima de tudo, família, porque não adianta a gente ficar rico e perder a nossa família, maturidade para ouvir e para falar, porque a gente acaba sendo conselheiro e recebendo conselhos de pessoas que estão lá dentro, e lifelong learning, porque isso, tu quer crescer mesmo, cara, tu quer evoluir, tu quer prosperar o teu negócio, tem que aprender, pô. Vai ter que aprender, cara, senão, pô, tu acha que as coisas vão cair do céu assim? Não, tu vai ter que aprender, vai ter que se dedicar, vai ter que errar, vai ter que fazer ajuste. Então, eu concordo bastante com essa tua fala, assim, ela é bem relevante. E estar rodeado de pessoas competentes, eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? Perfeito. E no mais, com certeza, a gente está rodeado de pessoas competentes. Perfeito, cara, legal. Eu já falei pro Matheus algumas vezes e pro Márcio, a oportunidade de estar no Mind realmente é um privilégio.
porque estar rodeado de pessoas, eu acho que isso faz toda a diferença. Desde lá, das nossas amizades, quando eu não era empreendedor, talvez eu não sabia. Se eu soubesse já desde que talvez a amizade que não deveria ter, já poderia ser outra pessoa, ser outra pessoa hoje. Mas eu acredito muito, e para mim foi um ponto de virada, é o desenvolvimento pessoal. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal, ele é algo transformador, assim. Eu estive falando recentemente com um diretor de uma grande empresa, uma das maiores, dizia: Rafael, a minha vida mudou quando eu entendi que o desenvolvimento pessoal podia alavancar a minha vida profissional, a minha parte técnica e tinha uma limitação. E quando eu desenvolvi o meu pessoal, a minha parte técnica elevou. Hoje, talvez lá na empresa, eu não sou a pessoa que tem a maior performance técnica, mas eu sou a pessoa que tem maior performance pessoal e aonde eu consigo desenvolver e controlar e gerenciar pessoas. Eu acho que é o nosso grande desafio, gerenciar pessoas, mais que entender do negócio e entender de pessoas. Então, comportamento tanto dos clientes, quanto também de gerenciar a equipe. Então, e sempre se colocar na posição de aprendiz. Sempre temos como aprender um com os outros. Eu acho que se colocar sempre na posição de aprendiz, e também acho que a educação, ela transforma, ela move, e ela consegue te colocar numa velocidade maior do que tu espera quando tu abre os ouvidos para escutar, para aprender. Aí sim, tu ir para campo e cumprir a tua missão. Pô, muito bom, cara. E por trás de todo o CNPJ tem um CPF, né, cara? E esse CPF é o que vai puxar o bonde no fim do dia. A competência técnica tu pode até contratar e tal, mas quem é esse grande líder que tá ali, né? Todos vocês têm lá processo, tem gente tocando negócio, talvez nem precise de vocês, pode ficar fora uma semana ali, mas ela não vai ser puxada com tanta ênfase quando vocês estiverem lá, quanto liderança, assim. E para isso precisa estar bem emocionalmente, precisa entender bastante de gente. Pô, sensacional isso aí. Mas tem algo que até alguns anos atrás, até hoje isso acontece, hoje o Ricardo convida menos, agora virou CEO, executivo aí, né? Mas o empreendedor, ele é um ser solitário. Então, o Ricardo sempre quando ele me chamava, Walter, tô aqui no espetinho, vem aqui, a gente toma uma cerveja aqui com o espetinho. Eu sempre ia e sempre saía daquelas conversas. Falar nisso, eu tô esperando esse convite do espetinho aí, que já me falou que. Mas ele, trabalhamos com espetinhos. É o diretor do espetinho ali. Só não fala o nome do espetinho que ele não patrocinou nós, né? Não dá mais. Mas, enfim, ali eu aprendia muito ali em conversas com o Ricardo, o Ricardo, que o contrário também é verdadeiro. Mas hoje o que vocês fizeram aqui, que é o Mind, isso é muito bacana. Então o empreendedor também vai começar algo, busca um grupo de pessoas que já estão fazendo aquilo que você faz, né? Então você precisa ter 3 pessoas, né, no seu ciclo, né, quando você quer fazer algo. É aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar, aquelas que estão caminhando para o mesmo lugar, e aquelas também que estão voltando e já estão indo de novo no segundo empreendimento, né? Então, mas isso sobre pessoas é algo que me marca muito, porque quando eu entendi isso, quando eu busquei ali desenvolvimento pessoal, até terapia mesmo me ajudou bastante, eu consegui me compreender melhor e também compreender as pessoas. O Ricardo, até um tempo ele falou, um tempo atrás, faz acho que talvez uns 10 anos que ele falou isso, mas eu gravei, porque ele comentou num momento ali, talvez nessas conversas de espeitinho, que ele tinha uma matéria na faculdade lá de psicologia, e é que ele menos dava importância. Pô, quero ser engenheiro, quero fazer cálculo, não quero... E aí, naquele momento, era que ali com a empresa era o que ele mais estava usando, a psicologia que ele deixou de lado, né? Porque no final do dia é pessoas. Eu e o Valcir, cara, esse cara era uma porta, velho. Cara, é impressionante o desenvolvimento do Valcir, assim, nos últimos 5 anos, como ele se desenvolveu, né, até a forma de se expressar, os pensamentos. Ele sempre teve um pensamento mais filosófico, ele gosta bastante de frase e tal. Mas eu acho importante que as frases, elas realmente marcam, né, fica... É muito bem pro Calan, era muito bem pro Calan. Essa não é minha. Mas o Valcir acabou se desenvolvendo bastante, principalmente por buscar realmente uma performance mais evoluída na questão pessoal, de entender qual era a natureza dele, de fato. E o Valcir tinha um problema grave, que lá no espetinho, uma vez eu falei para ele, eu vou falar agora, que ele tinha uma síndrome de vira-lata tão grande, cara. Ele pegava aquilo como uma máxima, né, só porque eu vim do interior, e toda vida que ele ia se apresentar para alguém, eu sou lá do interior, trabalhar... Cara,
para de falar essas coisas, cara, e se posiciona de fato. E hoje ele tá aí um diretor executivo de uma envergadura, um alto gabarito. Parabéns ao senhor. Pô, boa, cara, sensacional, assim. Ô, cara, obrigado, então, pelo tempo de vocês, assim, a gente vai pro fechamento. Só um conselho que tu recebeu de qualquer pessoa até hoje, desde quando criança, sei lá, do tio da esquina, do vizinho, do cara do boteco, na faculdade. Vocês não esquecem que vocês trazem pra vida até como um princípio, assim. Se quiser citar nome, cita. Se não quiser, não cita. Mas qual foi o... Cara, esse conselho mudou minha vida. Pensava você, deixa Curto, eu falar. curto. Talvez eu possa responder. É trabalhar. Meu pai sempre... Trabalhar. Meu pai não elogiava... O único elogio que meu pai me dava é que eu era trabalhador. Então, acho que é isso, é trabalhar. Não tenho que ser honesto. Não tem que romantizar, tem que trabalhar. Trabalhar e deu. O meu pai sempre... O meu pai não está mais aqui, nos deixou faz quase 2 anos, e são 2 coisas, ele sempre fala assim, sempre acordava, é fé e credibilidade. Então, jamais perca a fé e jamais perca o crédito. Porque hoje tu pode ter, amanhã tu não pode ter, mas nunca perca o crédito. Porque o crédito te dá liberdade para fazer, desenvolver, ou as pessoas acreditarem em ti. Como nós realizamos agora. O crédito gera confiança. O crédito gera confiança. Então, fé e credibilidade. Bom, eu poderia citar várias questões aqui de aprendizado do meu pai, minha mãe, enfim, mas tem uma frase que o Rodrigo Botan, meu sócio, ele comentou e que mudou, assim, do ponto de vista de perspectiva de como eu enxergava o mundo. Ele fala de não impregnar pelo ouvido com a primeira informação. Antes de tomar uma decisão, ao ouvir algum relato, cara, olha para o outro lado e vê a segunda versão antes de tomar uma decisão, entendeu? E às vezes a gente fica naquilo, pega aquilo, empenha pelo ouvido e já sai tomando uma decisão. Cara, vamos ver se realmente aquilo é verídico, vamos entender de fato o segundo lado. Aí sim você toma uma decisão. A partir do momento que tu faz isso, tu tira grande parte dos problemas da nossa vida, porque às vezes aquilo que foi falado não é bem aquilo que foi executado. E agora, como é que fica? Então é importante, isso foi o aprendizado que eu tive com o meu sócio, Rodrigo Botan, um cara fenomenal. Pô, excelente. Destino do teu negócio? Continuar crescendo, suceder, falir, vender? 4 opções. A minha é... Bate pronto. Continuar crescendo. Continuar crescendo. Destino do negócio? Continuar crescendo. Não, o sonho é grande, né, cara? O sonho IPO, bate pronto. O sonho é a loucura generalizada aquela, né? Eventualmente, se não conseguir, faz parte, mas o sonho realmente é fazer uma oferta pública aí, inicial. Mas é que no teu caso já passou por venda, né? Já foi vendido parte dela, né? A gente já teve alguns sócios que investiram cerca de 200 milhões de reais na Gerdau, Dexco, enfim. Mas agora a gente está caminhando para levar uma solidez para a empresa com margens interessante, que nos projete para uma escalabilidade interessante, que nos coloque lá, talvez futuramente, por que não fazer um IPO? Talvez seja o nosso futuro, assim, a gente quer seguir isso. Excelente, cara. Galera, a gente tá chegando ao fim, então. O que eu vou pedir para vocês, ou recomendar, né? Aqui embaixo, seja no Spotify ou no YouTube, tem um link para você aplicar agora mesmo, como empresário, como empresária. Essa aplicação vai te dar direito a uma consultoria gratuita com algum especialista do Mind 21. A gente vai olhar para o teu modelo de negócio, entender quais são os gargalos que estão impedindo o teu negócio de crescer, a tua empresa de avançar. E a gente vai te trazer algumas recomendações bem práticas e até validar se você está pronto ou não para sentar na mesa de conselho junto com alguns desses empresários aqui também. Tá bom? Então tá aqui embaixo, você vai clicar agora, fazer sua aplicação. A gente vai entender se você está pronto para vir para essa consultoria e aí sim alguém do meu time vai entrar em contato com você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir isso aqui, de empresários que estão na linha de frente mesmo, não são empresários de teoria, os caras estão na prática, dando a vida lá pelo negócio deles, então tenho certeza que gerou muito aprendizado aqui. Alguma mensagem final? Pode fechar aí? Algo final? A gente faltou alguma coisa, não? Matamos? É isso aí, obrigado aí, parabéns então aí. É isso, obrigado mais uma vez também e é só o começo, vamos junto. Obrigado pela oportunidade aí, valeu. Valeu, galera. Valeu. Boa.